Professor, aproveitando aqui a estadia do senhor em meu canal, eu quero te fazer uma pergunta, que é sobre ali um período histórico da filosofia, o período helenista, um grupo de pensadores que posteriormente receberam o nome de ecléticos. E, coincidentemente, o senhor é professor, ou seja, o pensador ao qual eu mais já vi falar sobre esses, né, sobre esse período, sobre esses filósofos, né, que depois chamaram o nome de ecléticos, né? O que é isso? O que foi esse, digamos que, não diria esse ecletismo, mas quem eram esses filósofos ecléticos e o que eles defendiam, que depois eles receberam o nome de ecléticos? Os ecléticos são os filósofos da chamada, pelo menos é um conjunto de filósofos, nem todos eram ecléticos. Você continua a ter os platônicos, os aristotélicos, os estoicos, etc. Mas os ecléticos eram um grupo de filósofos que você encontra nesse contexto do helenismo, ou da antiguidade tardia, né, os primeiros séculos da era cristã, que são ainda pensadores pagãos, não são pensadores cristãos, né, e que combinam traços do pensamento de Platão, com o pensamento de Aristóteles, com a recuperação até mesmo de elementos do pitagorismo, e não se filiam diretamente a nenhuma corrente enquanto tal, mas que procuram combinar coisas interessantes que você encontra, questões filosóficas importantes que você encontra nos vários pensadores clássicos. Eu vou te dar o principal exemplo do pensador que eu acho que representa muito o filósofo que a gente pode considerar eclético, que é um pensador eclético, né? Que é um pensador hoje um pouco obscuro, chamado Porfírio. Porfírio é um pensador que a gente estuda na lógica porque ele formulou a árvore de Porfírio, né? A árvore de Porfírio é uma tentativa de sistematização das categorias de Aristóteles, né? Ou de algo derivado das categorias de Aristóteles, o princípio de classificação. Muito interessante, você vai encontrar essa árvore que vai ter uma influência enorme até o Renascimento e a modernidade. E o Porfírio é um filósofo, no entanto, platônico. Ele era um discípulo de Porfírio, ele era um discípulo de Plotino, ele escreveu uma biografia de Plotino, que é um filósofo neoplatônico, né? Então você poderia colocar o Porfírio dentro dos neoplatônicos, porque ele é o discípulo de Plotino, escreveu a biografia de Plotino, mas, ao mesmo tempo, ele se interessa por Aristóteles, porque, em princípio, você diria aristotélicos e platônicos são correntes inteiramente distintas. Mas o Porfírio é um exemplo de um pensador que combina aspectos do platonismo com aspectos do aristotelismo. E assim você vai ter outros. E o que acontece é o seguinte, nem sempre os pensadores desse período foram muito valorizados. E o que se dizia sobre ele é o seguinte, não são pensadores originais, você não tem nenhuma figura tão importante quanto Platão ou Aristóteles, são pensadores menores, né? Porfírio, João Filopono, quem é que se interessa por esses pensadores hoje? E, no entanto, eu diria a você que, do ponto de vista da história das ideias, eles foram responsáveis pela continuidade do pensamento clássico, porque, sem se destacar como uma obra original ou nova, eles foram comentadores de Platão, comentadores de Aristóteles, comentadores dos estoicos, eles foram levando adiante aquela tradição. Eles foram responsáveis pela preservação daquela tradição, né? Pela sua continuidade. Eles foram bons leitores, eles foram bons intérpretes. Esses comentários fizeram a ponte entre nós, depois, posteriormente, e aquela origem da filosofia lá no período clássico. Então, eu sempre nos cursos e tudo, eu chamo muita atenção para esses pensadores desse período, e que são os ecléticos, porque eles tinham um interesse amplo, né? Eles não se restringiam ou defendiam uma única escola, mas eles procuravam em ver os vários aspectos dos diferentes pensadores que poderiam ser articulados, poderiam ser integrados. Então, eu acho que eles merecem um destaque maior do que eles têm tido na história da filosofia. Sim. É bem próprio da filosofia, né? Essa construção do pensamento, do conhecimento, quase que em forma de coxa, de retalho, né? De dialético, né? E eles navegam nisso muito bem. É verdade, né? Professor, muito obrigado aqui pela sua estadia. Obrigado a você pelo convite, parabéns aí pelo seu canal, né, pela Central Filosófica, uma excelente ideia. Obrigado, professor. Espero contar com o senhor aqui mais vezes para brilhantar aqui. Claro, sempre que você quiser. Muito obrigado. Grande abraço.
Outra. E para você que nos acompanhou, se você se esqueceu, deixe o seu like nesse vídeo, comentários, perguntas, pois a sua pergunta poderá gerar discussão de um novo vídeo. Meu abraço e nos veremos no nosso próximo vídeo.